Olá, tudo bem? Voltando aqui a conversar mais um pouquinho sobre as questões, né, que a gente se propôs a conversar sobre a questão da genética, não é o nosso destino, né, que aquilo que você recebeu de herança genética da tua família não necessariamente é aquilo que você tem que carregar para o resto da sua vida. Uma vez eu li um artigo que ele dizia assim, que os nossos genes, eles podem ser ligados ou desligados. O que isso significa? Significa que ao longo da nossa história, ao longo da nossa sobrevivência, né, do nosso plano físico aqui na Terra, a gente vai passar por diversas situações onde a gente pode ativar determinadas partes do nosso gene ou não. E hoje, assim, a gente já tem aí vários estudos relacionados à nutrigenômica, nutrigenética, epigenética, e por aí vai, né? Ligados também à questão da nutrição, e a gente hoje tem essa clareza, né? A gente pode realmente entender que existem algumas coisas ou alimentos, suplementos, metais, né, tóxicos, enfim, que eles controlam determinadas funções dentro do nosso organismo, né? E por conta disso tudo é que a gente conseguiu compreender que realmente existem o liga e o desliga relacionado à questão da genética. Então, para você começar a entender um pouquinho melhor, né, sobre isso, comece a pensar assim, que durante a rota, durante a nossa jornada, durante todo o nosso destino, a gente tem que ter em equilíbrio a saúde física, a saúde mental, a saúde emocional e também a nossa saúde energética, para que você consiga realmente ter somente a ativação daquilo que é bom no teu DNA, né? E isso, na verdade, entra também num processo que é de decisão. Na verdade, assim, quando a gente começa a fazer o mapa, ou quando a gente começa a estudar, né, a questão da saúde de uma pessoa, a gente precisa fazer alguns alinhamentos. E que a gente consegue descobrir, né, na verdade, o mapa do DNA dela, até mesmo sem a gente fazer um exame genético. Porque a gente começa a conciliar as histórias relacionadas à vida dela, aos hábitos, aos comportamentos, e isso faz total diferença. Mas, Vanderlei, o que seria, na verdade, então, esse mapa? Né? Se a genética, se a minha genética não é o meu destino, o que seria esse mapa para eu começar a entender melhor as questões que estão relacionadas a isso? Eu poderia te dizer assim, ó, que a gente tem como mapear, por exemplo, a tua origem, né? A tua linhagem, da onde que você veio, o DNA dos teus pais, avós, né? Toda aquela cadeia que a gente, né, tem agregado aí em relação à nossa família, a nossa questão da ancestralidade, que isso está no nosso DNA. A gente sabe que a gente tem informações no DNA de várias gerações, E por que em algumas pessoas determinados problemas e doenças são ativadas e em outras não? A gente também tem que entender, assim, ó, que para mapear o nosso destino, a nossa rota, aonde que o nosso DNA vai ser ativado ou não, a gente também tem que entender que nós somos seres que passam por diversos processos bioquímicos. E o principal combustível para esse processo bioquímico está na nossa alimentação. Né? E a gente sabe muito bem que hoje em dia a nossa alimentação ela pode também atuar na nossa ancestralidade e pode mudar algumas informações. Né? Tanto é que, né, linhagens, tendências, hábitos, enfim, hoje em dia a gente já consegue estudar muito melhor e entender que são passados, sim, de geração após geração. Então, não está só na questão da genética, já entra na questão também do comportamento. Né? Todo esse processo bioquímico é algo que é natural do nosso organismo. Então, cada vez que você ingere um alimento, um medicamento, uma vitamina, um suplemento, enfim, você está fazendo com que o teu organismo ele escolha dois caminhos. O da absorção, ativar os genes bons, né, que você tem para absorver as vitaminas, as proteínas, os minerais, enfim. Ou você vai ativar o gene que vai fazer com que ele tenha que eliminar, se intoxica, acumule, né, que também é fruto, né, de algumas reações do metabolismo. E a gente sabe também que hoje em dia existem vários invasores do nosso organismo, né, e não são só vírus e bactérias. Hoje a gente sabe que nós estamos sujeitos a corante, poluição, conservante, excessos de metais pesados que a gente tem, às vezes, nos cosméticos,
nos alimentos, nos produtos que a gente usa, né? E tudo isso interfere no processo de saúde e de doença, né? Então, às vezes, a mesma informação genética de uma família, ela não é ativada numa pessoa e é ativada na outra, justamente por causa também dessa questão dos invasores. Por isso que hoje em dia é muito importante você entender, né, quem você é e em qual esfera você precisa mexer ou movimentar para que você tenha saúde, para que você ative somente a rota boa dos teus do teu DNA, né? Então você tem que entender quem você é de verdade, né, em relação à tua esfera física. A gente também precisa entender como é que é a tua esfera mental, né, que é fundamental entender quais são os teus pensamentos, os teus sentimentos, o teu nível de estresse, como que isso pode interferir no processo de saúde e doença. A gente também tem que pensar a nível emocional, né? Porque a nível emocional, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles também controlam muito da parte bioquímica e de algumas alterações que tem no organismo. E a gente também tem que pensar muito na questão da nossa esfera hoje em dia, né? A esfera energética, que é a capacidade de moldar os átomos que a gente tem para gerar uma transformação que está relacionada à saúde. Então, a gente vai passar no próximo vídeo algumas perguntas que podem te ajudar a refletir como que estão essas 4 esferas e para você entender se de verdade, né, você está ligando ou desligando determinados genes na sua vida.